Sejam bem-vindos ao FPI Insights, um podcast dedicado a amplificar o conhecimento da comunidade médica sobre a fibrose pulmonar idiopática. Eu sou Mauro Gomes, médico pneumologista, e ao longo dos episódios vou receber colegas de diferentes especialidades para falarmos de forma direta sobre a importância de uma abordagem multidisciplinar para esta doença. Olá, bem-vindo a mais um episódio da série de podcasts FPI Insights. Hoje, com a presença do Dr. Rodrigo Santiago, médico pneumologista, especialista pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença. Olá, Mauro. Eu que agradeço o convite. É um prazer poder fazer parte dessa campanha de conscientização. Bom, Rodrigo, a gente está conversando nessa série sobre fibrose pulmonar idiopática, especialmente como fazer o diagnóstico. E a gente sabe, pelo menos eu tenho o costume de falar que o pulmão não é um órgão muito criativo para dar sintomas. Geralmente as pessoas têm falta de ar e tosse, e isso se confunde com várias doenças. É muito comum o paciente chegar para o atendimento médico com tosse e também com dispneia. Como é que você aborda inicialmente esses pacientes com tosse e dispneia? Realmente, você falou bem, os pulmões não são órgãos muito criativos mesmo, né? E olha só como é difícil até para nós médicos, quando a gente vai abordar o paciente, a dispneia, que acaba abrangendo a falta de ar e o cansaço, e o paciente às vezes fala que tem cansaço e não tem falta de ar, e tem falta de ar e não tem cansaço, né? Então, eu acho que a anamnese é muito importante, a gente tirar uma boa história clínica do paciente e que isso começa realmente nos antecedentes pessoais, nos antecedentes familiares, pensar no antecedente pessoal, se tem histórico tabágico, né? Se tem tabagismo passivo, ativo, ex ou em atual. É muito comum a gente pegar um paciente, né, Mauro, e falar, não, fuma? Não, não fumo. Não pode parar por aí a pergunta, mas já foi fumante? Ah, já fumei. Eu parei há 20 anos, mas fumei por 30. Isso, os colegas não pneumologistas acabam pecando um pouco, né? Nós é meio que nossa obrigação a gente saber disso, que a gente tem que sempre perguntar. Então, a abordagem do paciente como um todo, fazendo uma história clínica muito bem detalhada e chegar realmente nesses sintomas, como você estava falando, de dispneia, de tosse. Essa tosse é algo agudo, ele veio por causa de uma tosse de semanas, de dias, ou de repente ele já tem há meses essa tosse. Isso vem junto também esse cansaço, essa falta de ar, que a gente vai ter que acabar encaixando para a gente como dispneia, né? Para poder realmente ver se esse paciente tem um quadro agudo, que a gente pode, de repente, tentar resolver com alguma medicação naquele momento pontual, ou se ele tem alguma doença crônica, que precisa ter uma investigação melhor, né? É isso que você comentou no início, é muito comum. A gente pergunta se o paciente tem falta de ar. É um hábito nosso falar, o senhor tem falta de ar? Ele fala, não tenho falta de ar. Mas ele reclama que ele cansa quando sobe uma escada, ele reclama que ele cansa quando sobe uma ladeira, ou ele tem que parar no meio do caminho até o supermercado. Então, o paciente, muitas vezes, ele não faz a correlação de que cansaço é falta de ar. Ele acha que falta de ar é só aquela crise aguda, máxima, onde ele tem que ir para o pronto-socorro porque está sufocado. Então, esse alerta que você deu é muito importante. Pergunte se o paciente tem o cansaço quando ele faz esses esforços, porque se perguntar que tem falta de ar, a grande maioria vai falar que não. Mas é bem provável que alguns deles respondam sim quando sobe escada, quando sobe uma ladeira, e isso é muito importante. Tem alguns dados do exame físico, Rodrigo, que te chamam a atenção, porque cansaço, falta de ar, o paciente cardiopata tem também. Né? O que te chama a atenção para o paciente você pensar que isso é uma doença pulmonar e não seja uma doença cardiológica? É interessante, né? E até no exame físico a gente pode ter confusão também, né? A gente tem, às vezes, o que nós médicos chamamos de estertores crepitantes, né? Às vezes em base, e isso pode acabar acontecendo por conta de uma congestão pulmonar, de um derrame pleural por falha de bomba cardíaca, né? Por insuficiência cardíaca, mas também pode acontecer, principalmente quando a gente tem em ambos os lados, né? Pode acontecer por algum problema do parênquima pulmonar, do tecido pulmonar, pode ter estertoração por fibrose pulmonar. A gente sabe também muitas vezes que
a alteração de pneumonia, alteração na ausculta respiratória, no exame físico de pneumonia, pode ter algum sinal de estertoração e a gente tem que tirar a história desse paciente para poder ligar, né? Ligar a história clínica ao exame físico para poder tentar entender se isso aí realmente é algo agudo, é crônico. Então, a gente geralmente tem esses sinais de estertores crepitantes, mas geralmente não é tão localizado, né? Ele acaba pegando em ambos os lados e nas partes mais inferiores para a gente pensar em fibrose pulmonar. Mas antes até do exame físico, tem toda essa necessidade de entender o que o paciente está falando. E entender esse cansaço, né, Mauro? Entender o que é cansaço, o que é falta de ar dele. E esses pacientes têm algumas dicas. Você falou, é muito comum esses pacientes que estão estertorando, cansados, já são idosos, chegam no consultório clínico, cardiologista, e saem com diurético e não melhoram, né? E, na verdade, estão desidratando o paciente, às vezes, se ele tiver uma doença como a fibrose pulmonar, né? Alguns têm até edema de membros inferiores, que a cardiopatia dá também, embora o paciente com doença pulmonar avançada possa ter edema por cor pulmonar. Mas uma dica, talvez, para o colega é a ortopneia. É difícil um paciente que tem a doença pulmonar melhorar quando ele fica sentado na cama. O paciente cardiopata, ele deita, faz o cansaço, a falta de ar, a chamada ortopneia, quer dizer, ele levanta e melhora. E isso pode ser uma dica importante para o colega clínico também pensar. É também muito comum, pelo menos quando eu estou lá no hospital, os colegas da porta do pronto-socorro costumam internar os pacientes sempre com o diagnóstico de DPOC. Todo mundo que interna com doença pulmonar é DPOC. Chega lá na enfermaria, você vê que o paciente ou tem pneumonia, ou tem asma, ou tem mesmo DPOC, ou é uma doença intersticial, que pode ser fibrose pulmonar ou não. E se isso acontece no hospital, eu imagino que no ambulatório que os colegas atendem, nas clínicas de maneira geral, essa confusão aconteça também. Como é que a gente poderia fazer essa diferenciação entre as várias doenças respiratórias de modo sucinto, para não colocar tudo no mesmo saco, tudo como DPOC? É uma coisa que acontece realmente com uma certa frequência, né? E, mais uma vez, eu parabenizo a todos por essa campanha, porque a gente precisa ajudar, nós como pneumologistas precisamos ajudar os outros colegas não pneumologistas a conseguirem diferenciar e chegar no diagnóstico o mais rápido possível. Então, a gente tem que, além de fazer uma história bem tirada, como eu falei, histórico tabágico, seja ativo, seja passivo, tudo mais, idade, esses sintomas respiratórios mais crônicos ou não, nos exames complementares, a gente já consegue avaliar bem melhor quando tem um paciente que tem sinais de fibrose pulmonar no raio-x, quando tem um paciente que tem outras alterações até mais específicas de DPOC, mas a gente sabe que nem todo DPOC vai ter alteração com aquela hipersuflação pulmonar, mas a tomografia é o principal exame que acaba nos ajudando nessa questão de exames complementares para podermos chegar no diagnóstico do paciente com fibrose pulmonar. Então, é um catado de tudo, né? A gente tem que juntar todas essas informações que começam desde o antecedente pessoal, anamnese, exame físico e os exames complementares e realmente tentar chegar e dar essa dica para os colegas médicos não pneumologistas, eu repito, porque muitas vezes nós já estamos bem habituados a isso, para realmente pensar fora da caixinha, como eu venho falando, né? Não é todo mundo que vai chegar com falta de ar que vai ser insuficiência cardíaca, não é todo mundo que vai chegar com tosse que vai ser pneumonia, né? Não é todo mundo que fuma que vai ter DPOC, essa pessoa pode ter fibrose pulmonar. Então, realmente avaliar criteriosamente e chegar numa tomografia para poder avaliar algumas alterações bem clássicas, né? A gente tem que ouvir os sinais que o paciente vai nos dar, e a gente tem que avaliar os sinais que a gente pode ter também nos exames complementares, principalmente a tomografia, que é o que mais nos ajuda na questão da avaliação de uma fibrose pulmonar. Antes de chegar na tomografia, Rodrigo, então vamos tentar ajudar o pessoal que está nos ouvindo de maneira objetiva sobre as definições dessas doenças, porque DPOC é uma definição bem clara, tem um conceito bem definido, e isso vai se traduzir num tratamento diferente de, por exemplo, da asma, que é uma outra doença
que apesar dos sintomas serem parecidos, como tosse, chiado, cansaço, crises de falta de ar, o tratamento é diferente, né? Então, vamos começar falando a diferença entre DPOC e asma, depois a gente parte para outras definições, como da pneumonia, que também se confunde com doenças intersticiais, e assim a gente tenta ajudar as pessoas que estão nos ouvindo. Bom, vamos pensar que o paciente... Vamos lá, o paciente asmático tem um grande fator genético, né, associado, hereditariedade, geralmente começa na infância e muitas vezes a gente pega esses pacientes que acabam falando que eu tinha bronquite na infância, mas eu canso porque eu estou acima do peso, porque eu sou sedentário, e você vai tirar uma história, você sabe que ele costuma ter exacerbações que para ele é gripe todo ano, para ele não sei quantas pneumonias na vida, e muitas vezes esse paciente tem asma, né, Mauro? E ele geralmente tem falta de ar, tem inchaço de peito, justamente por conta dessa inflamação crônica dos seus brônquios, né? Ele tem essa bronquite crônica não associada, não relacionada ao tabagismo. O paciente DPOC, como o nome já fala, doença pulmonar obstrutiva crônica, uma doença dos pulmões, crônica por anos de cigarro, mais de 80% dos casos é causado pelo cigarro, e obstrutiva porque, sim, também causa obstrução brônquica, mas geralmente a gente tem que pensar no paciente adulto, né, e que isso acaba vindo depois de uma certa idade, geralmente depois de uma certa exposição aos agressores da parte respiratória, como eu falei, muitas vezes, na maioria das vezes por cigarro, mas pode ter alguns acometimentos por fogão a lenha, né, queima de biomassa, até poluição, a gente tem visto. E esses pacientes vão precisar, sim, de medicações broncodilatadoras para que realmente melhorem a sua qualidade de vida e até diminuem as suas chances de descompensação, de exacerbação. E esse paciente também vai ter tosse crônica, também vai ter falta de ar, vai ter um cansaço cada vez pior, e quando a gente começa a ver que esses pacientes têm muita descompensação e muitas vezes confundido nos pronto-socorros como quadro infeccioso, e às vezes nem tem infecção, né? Às vezes tem a própria exacerbação não infecciosa, a gente tem que pensar nesse paciente com carinho, que ele deve ter alguma doença crônica. Falando da pneumonia, como a gente sabe, é um quadro infeccioso agudo, né? O paciente tem que ter uma queixa assim, geralmente, né? O paciente, a gente fala que não lê livro, mas geralmente ele tem tosse, geralmente tem purulência, tem tosse produtiva, muitas vezes com uma prostração importante. Idoso não cursa sempre com febre, mas o paciente mais jovem pode ter febre, e com alterações radiológicas, né? Alterações tomográficas, geralmente em consolidação numa região mais localizada para a gente poder falar dessa pneumonia. O paciente que tem fibrose pulmonar, ele tem sim alterações parenquimatosas, alterações do tecido pulmonar, né? Geralmente bilateral, começa mais pelas bases, aí vai depender de cada paciente. A fibrose pulmonar idiopática tem uma característica muito clássica a gente chama de padrão usual, né? Parece que a gente fala de honeycombs, né? Aqueles faviolamentos, parecem favos de mel nas bases da tomografia. E esse paciente tem histórico de pelo menos 6 meses de tosse, isso vem cursando sim com cansaço, com falta de ar, e aí é hora de a gente tentar definir as diferenças entre esse paciente de repente ser DPOC, esse paciente de repente ser portador de fibrose pulmonar. E a gente pode avaliar, inclusive, a gente tem falado de ouça os sinais, a gente também pode falar de veja os sinais, né? Esse paciente geralmente tem aquele dedo em baqueteamento, né, de tambor, né, ou até vidro de relógio, o pessoal vê aquelas unhas bem diferentes, né? Então, são várias dicas que a gente consegue dando para os pacientes, como você mesmo disse antes, Mauro, o paciente cardiopata, muitas vezes ele tem uma turgência jugular, muitas vezes ele tem edema de membros inferiores e, obviamente, no raio-x, uma área cardíaca aumentada, na grande maioria das vezes. A gente tem que realmente avaliar como um todo esse paciente e poder direcionar para poder fazer um diagnóstico mais preciso e fazer menos tratamentos desnecessários que muitas vezes ocorrem, né? Eu costumo dizer, quando você estava falando sobre asma e DPOC, eu costumo dizer, quando eu faço alguma aula sobre isso, que asma tem quem pode, DPOC tem quem quer, né? Porque asma é uma doença, a maioria das vezes tem uma base genética, familiar, hereditária, alérgica, algumas vezes não é alérgica, mas é um quadro crônico que vem desde criança, desde adolescente, se prolonga para a idade adulta, pode chegar até a velhice com asma. Já DPOC tem quem quer.
quem vai fumar, quem se expôs aí à fumaça da queima da biomassa que você falou, do fogão a lenha, por exemplo, carvão e etc. E vai desenvolver depois dos 40 anos, progressivamente, cada vez levando a mais limitações. Eu acho que um ponto importante para o colega prestar atenção é que essas são doenças obstrutivas, né? No próprios exames de função pulmonar, a gente vai ver um padrão de obstrução. E o que se repercute na clínica é o chiado. A doença obstrutiva chia o peito. Imagina a bexiga cheia quando você vai esvaziar a bexiga, que a ponta da bexiga está apertada. Faz aquele piado. As doenças intersticiais, como a fibrose, não provocam isso. Né? A doença está no parênquima, como o Rodrigo colocou. Então, não tem alteração de via aérea, o fluxo. Então, você não escuta chiado, você vai ouvir o estertor no pulmão. Então, esses são pontos importantes de exame físico que você pode diferenciar uma doença da outra. E a pneumonia, o Rodrigo colocou aí muito claramente, tem quadro infeccioso. O problema, né, Rodrigo, não sei se você vê isso no hospital que você trabalha, é que as pessoas se apresentam com doença intersticial, com sintomas de doença intersticial, com tosse progressiva, com dispneia, não tem febre, mas pelo fato de ter alterações no raio-x que são inespecíficas, mas também na tomografia, são interpretadas como pneumonia. Pneumonia de repetição é uma coisa assim, vai procurar que tem grande chance de não ser nada disso, não. Você falou 5, 6 ciclos, você foi humilde, tá? Porque a gente pega paciente com anos de antibiótico e vários antibióticos. Então, sabe uma coisa que pode ser uma ideia para poder ajudar os colegas que estão, de repente, na porta, né, no front, né, na porta do pronto-socorro? É o seguinte, vamos pensar que, de repente, é um hospital que tem aquele sistema, né, e você consegue acessar pelo sistema várias vindas do paciente ao pronto-socorro. Tudo bem, eu já trabalhei em pronto-socorro, né? A gente sabe como que é corrido, mas dá uma olhadinha ali nas vindas desse paciente, né? Nos diagnósticos que esse paciente teve. Você começar a olhar muito ali J06.9, muito J18, ou muito J20 que seja, né? Muitos quadros de gripes, de tosse, né? De IVAS que a gente fala, ou mesmo pneumonia, que principalmente é o principal confundidor de todas as doenças respiratórias, né, Mauro? É impressionante como pneumonia, o cara era asmático, pneumonia, o cara tinha enfisema, e pneumonia, muitas vezes o cara tinha fibrose pulmonar. Até porque a pneumonia tem sim alterações no raio-x, na tomografia, mas geralmente é uma alteração localizada. E a fibrose pulmonar tem também essas alterações. E para a gente, acaba sendo nosso dia a dia, a gente tem que realmente orientar os colegas a começarem, como eu falei, verificar essas alterações. Então, tá no hospital que de repente tem esse sistema, começa a olhar lá, ver quantas vezes ele já foi e fala, pera lá, será que essa tosse é de agora mesmo? Faz quanto tempo? Para realmente avaliar se essa pessoa tem fibrose. E, de repente, algum outro hospital, infelizmente nem todo hospital SUS, hospital público tem sistema computadorizado, mas às vezes tem muito colega que dá muito plantão, né, Mauro? Tá direto na porta e tá conhecendo aquele senhorzinho que vai todas as vezes e fica toda hora tomando antibiótico, muitas vezes o mesmo colega médico. Então vamos começar a olhar realmente que nem tudo é pneumonia. Vamos começar a olhar realmente que pode ser sim fibrose pulmonar esse quadro, e esse paciente está perdendo tempo de fazer diagnóstico e perdendo tempo de começar um tratamento adequado. Antes, realmente, a gente não tinha muito tratamento comprovado. Hoje em dia, a gente tem. A gente tem como melhorar a qualidade de vida desse paciente, desde que seja realmente feito o diagnóstico. Então, a gente precisa muito dos colegas médicos que cheguem a esse diagnóstico para poder chegar ao paciente ao tratamento correto. Esse daí é um alerta muito importante. Quer dizer, quanto mais precocemente a gente fizer o diagnóstico de uma doença intersticial, melhor a chance de a gente encontrar não só uma causa para ela, mas um tratamento adequado, evitando a evolução para limitações respiratórias graves. E sempre que vocês tiverem um paciente que tiverem 2 pneumonias num curto espaço de tempo, ou mais, 2, 3 ou mais pneumonias, acende o sinal amarelo de alerta, porque pode ser realmente pneumonia? Pode. Mas por que tem 2, 3 vezes pneumonia? Existe algum fator por trás que está levando a pneumonias de repetição. Uma deficiência imunológica, uma aspiração recorrente, ou não é claramente pneumonia, são bronquiectasias que estão se reinfectando. Muitas vezes essas pneumonias repetidas não são pneumonias, são exacerbações de DPOC recorrentes ou crises de asma interpretadas como pneumonia. Uma sinusite crônica com traqueobronquite que fica recorrendo, né? E muitas vezes não é nada disso.
é apenas uma doença intersticial que está ali na cara, sendo apresentada, e as pessoas não estão vendo porque não pensaram na doença intersticial. E hoje em dia é muito comum, Rodrigo, no pronto-socorro mesmo, trabalhar com tomografia, né? E existem dicas na tomografia que podem te ajudar no diagnóstico da doença intersticial. Você já falou do faveolamento. Poderia aí dar uma explicada para o pessoal identificar isso na tomografia de maneira breve? Acho que o faveolamento, vamos lembrar da palavra, né? Da palavra em português mesmo. Faveolamento vem de favo, né? Favos de mel. Que inclusive em inglês é honeycombs, né? Então a gente consegue avaliar algumas imagens em favos, geralmente nas bases, né? Geralmente nas partes inferiores. E a gente não costuma ter aquela área mais esbranquiçada nesses pacientes com fibrose pulmonar idiopática, que eu vou falar como vidro fosco. A gente não tem tanto vidro fosco como costuma ter em outras doenças. E muitas vezes na pneumonia você tem uma consolidação, você tem um broncograma aéreo, e na tomografia do paciente com fibrose pulmonar idiopática, a gente tem essas alterações muito estruturais, que é bem perceptível que são bem antigas já, né? Quando o paciente já começa com essas queixas, fazer uma tomografia, infelizmente ele já vai avançando com o quadro. E mais uma vez, essa necessidade de a gente tentar chegar o mais rápido possível nesse diagnóstico para tratar corretamente o mais rápido esse paciente. Isso que você falou é bem interessante, né? Porque quando eu estou no hospital e às vezes sou chamado para avaliar um caso, muitas vezes até na UTI, olha, tem um caso de fibrose pulmonar aqui na UTI, eu gostaria que você visse, porque tem muito vidro fosco nessa tomografia. Aí eu já penso assim, bom, pode ser várias coisas, menos a fibrose pulmonar idiopática, porque é uma doença em que o vidro fosco é uma das características menos importantes, né? Outras doenças intersticiais se apresentam com vidro fosco, e hoje se fala muito em vidro fosco por causa da Covid. O vidro fosco virou manchete até do Jornal Nacional, até William Bonner fala de vidro fosco hoje, coisa que nós falávamos somente os pneumologistas há 20 anos. Mas o vidro fosco não é uma característica da fibrose pulmonar, o vidro fosco é presente em outras doenças intersticiais, e na fibrose busque o faveolamento, como disse o Rodrigo. Então, Rodrigo, para finalizar a nossa conversa, quais aquelas mensagens que o colega tem que levar para o seu consultório agora de importante para diferenciar fibrose pulmonar idiopática de outras doenças pulmonares? Bom, vamos lá, gente. Ouçam os sinais. O que é ouvir os sinais? Você tem que avaliar realmente o paciente como um todo, e ele não é um paciente que está com uma tosse há 5 dias. Ele está com tosse há meses. Não é um paciente que está com cansaço ou com falta de ar há algumas semanas. Ele tem esses sintomas há meses. Então, nem tudo que aparece de alteração num raio-x ou numa tomografia é pneumonia. Nem todo paciente que chega com sintomas respiratórios vai ser um paciente que esteja com pneumonia, ou mesmo uma pessoa, não é todo fumante que vai ter apenas, entre aspas, apenas enfisema. A gente tem que realmente pensar em fazer diagnóstico desses pacientes que têm fibrose pulmonar. Esses pacientes com fibrose pulmonar precisam ter o diagnóstico quanto antes para iniciar o tratamento quanto antes, que assim a gente tem tudo para dar muito mais qualidade de vida para esses pacientes. Mas realmente temos que pensar fora da caixinha, pensar nessas alterações no exame físico que eu falei, no histórico pessoal desse paciente, e aí sim a gente avaliar, principalmente a tomografia, que é o que mais nos ajuda. E se for o caso, sempre encaminhar o pneumologista, que vai ter mais parâmetros até para poder fazer o diagnóstico desse paciente. Rodrigo, obrigado pela sua participação nesta nossa série de podcasts. Foi um prazer conversar com você. Prazer é meu pelo convite. Agradeço a todos. Muito obrigado. E obrigado também a você que nos acompanhou em mais esse episódio do FPI Insights. E fique atento na próxima semana ao vídeo da websérie referente ao tema discutido hoje. Um abraço. Continue amplificando o conhecimento. Acesse o site www.ouçosinaisdafpi.com.br. Lembre-se, coloque o ouça sem o cedilha e navegue por uma série de conteúdos multimídia sobre temas relacionados à doença. Assim, você pode mudar a história de muitos pacientes. O podcast FPI Insights é parte da campanha FPI Ouça os Sinais e tem patrocínio da Boehringer Ingelheim.